Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de ChatGPT Marketing. E agora, nessa aula, a gente vai ver como você vai criar anúncios vendedores. Então, aqui a gente vai de novo para pontos essenciais, né, de como criar anúncios vendedores. Então, primeiro de tudo, o que são os anúncios, né? Os anúncios são comunicações estratégicas com o objetivo de gerar ações. Normalmente as pessoas veem anúncios como compras, mas são ações como compras, não só compras, cliques ou engajamento, persuadindo o público a interagir com o produto, serviço ou ideia. Então, você pode gerar uma compra, uma doação, você pode gerar o engajamento, você pode fazer com que a pessoa entre somente numa lista, isso também é uma ação. E aí, qual a diferença para um post? Normalmente, anúncios recebem investimento monetário, ou seja, você tem que colocar dinheiro para o anúncio rodar e atingir mais pessoas. Então, se você está ali no Instagram, você pode ver perguntando se quer impulsionar, né? Se você quer impulsionar ou patrocinar, isso é um anúncio com investimento monetário, ou seja, você vai ter que colocar dinheiro para alcançar mais pessoas. Então, essa é a diferença de um post. Um post numa rede social, você publica lá e atinge poucas pessoas, ou seja, se você tem lá 1.000 pessoas, deve atingir 10 pessoas, o que não vai fazer grande diferença, porque ele não entrega para muita gente se você não colocar dinheiro. E aí, qual a importância? Então, como a gente viu, ele tem mais importância porque, além de investir dinheiro, a gente viu que tem que investir em dinheiro, você vai alcançar mais pessoas. Então, ele tem que fazer mais sentido, ele vai ter que ter mais potencial, né? Ele vai ter que realmente ser efetivo, ter mais punch, porque você vai alcançar mais pessoas e você tem que converter essas pessoas. Afinal, você está colocando dinheiro para alcançar, de repente, 1.000, 2.000, 10.000, dependendo da quantidade de dinheiro, 50.000, 100.000, 200.000 pessoas, e você tem que converter essas pessoas para ação desejada. Quando a gente fala ação desejada, pode ser, por exemplo, vir falar com você. Então, eu faço massagem e aí, né, sou uma massagista, eu preciso de clientes. Então, eu não tenho nada para entregar, mas eu preciso que a pessoa venha no meu WhatsApp ou venha na minha caixinha e pergunte e fale que quer marcar uma massagem, ou no meu espaço, ou eu vá na casa dela. Estou dando um exemplo bem simples, mas isso também pode, por exemplo, ser para um advogado, para um dentista, para um encanador, todo mundo que faz serviço. Pode ser para um produto que você vende diretamente, ou, como eu falei, pode só para entrar numa lista de e-mail ou numa lista do WhatsApp. Então, essa é a ação desejada. Só que você vai colocar dinheiro para alcançar essas pessoas e para fazer com que a pessoa tenha essa ação. E aí, aqui alguns tipos de anúncios. Então, a gente tem anúncio de texto, de vídeo, banner, stories, anúncio patrocinado. Aqui são alguns tipos de anúncios, tá? Normalmente, a gente vê um anúncio assim. Aqui, no caso, tem só uma imagem, mas a Ivete Sangalo, na televisão, deve falar alguma coisa. Obviamente, ela fala alguma coisa para vender esses produtos aqui da Bombril. Então, a gente tem de vídeo, a gente tem de texto, anúncio de texto, por exemplo, esse aqui é um anúncio de texto, e a gente tem de banners também, stories, um anúncio patrocinado, por exemplo, aqui no Google, tá vendo essas linhas, 3 linhas aqui, tá escrito aqui para cima, patrocinado, tudo isso aqui é pago. Então, esses textos aqui precisam ser criados para aparecer aqui e também precisam ser pagos. A gente não está falando aqui de tráfego, mas uma pessoa que faz tráfego, um gestor de tráfego ou a própria empresa, né? Alguém lá de dentro da empresa que fez esse anúncio e esse texto. Então, esses textos aqui precisam ser criados, é o que a gente vai pedir de ajuda para o ChatGPT nos ajudar. E os anúncios, como a gente pode ver, pode ser feito para alguma coisa online, né, que são ferramentas, aqui e-mail marketing ferramentas, aqui pedindo uma doação urgente de tipos de sangue, que era na questão da tragédia lá no Rio Grande do Sul, estavam pedindo, e aqui para vender produtos. Então, existem várias formas, vários tipos de anúncios que a gente pode fazer. Aqui é um anúncio para uma causa, um anúncio para produtos, um anúncio para um serviço online. E-mail marketing ferramentas é um serviço, né, um software online que faz e-mail marketing. Então, essas empresas aqui estão publicando e estão patrocinando depois que fez uma busca e-mail marketing ferramentas, tá? Então, aqui são só alguns para a gente ver.
existem outros tipos de anúncios também. Aqui é só para a gente ter uma ideia quais são os tipos de anúncio. E aí a gente tem alguns tipos de mídias também para esses anúncios. Tem as mais tradicionais, que eram mais importantes antes da gente ter um mundo mais virtualizado, mais digital. Afinal, eram as que existiram somente durante muito tempo. Então, revista, jornal, rádio, TV, elas existem ainda. Então, alguém precisa criar para a revista um anúncio, o jornal, o rádio, a TV, tudo isso ainda precisa de texto. Alguém faz, né? Então, você, caso trabalhe com alguma coisa que vai precisar fazer, tem as redes sociais, que hoje é o que está mais na moda, mais conhecido, mas lembrando que isso aqui ainda existe. Tem outdoor, o Google e os outros mecanismos de busca, né? O Google é o mecanismo de busca, tem Bing, tem os outros mecanismos de busca, como a gente viu ali. Também tem um texto para ser colocado, que a gente vai pedir para o ChatGPT. A Meta, que é o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, faz parte de rede social, mas aqui eu coloquei separado. Normalmente, o que as pessoas usam muito como anúncio, né, os mais famosos online são o Google e a Meta, e também hoje em dia tem streaming como Netflix e Amazon Prime. Então, tinha antigamente só os filmes, mas para monetizar melhor, eles estão colocando também anúncios. Então, alguém também vai precisar criar esses anúncios para os streamings. E aí, como você vai ter sucesso com os anúncios? Aqui, alguns entendimentos para você ter sucesso. Primeiro, o anúncio não vende. O objetivo do anúncio não é vender. O anúncio ele tem como objetivo principal chamar atenção e se comunicar com a pessoa certa, tá? Ele não vende. Quem vende? Ele tem que chamar atenção para a pessoa clicar ali, por exemplo, um anúncio, vamos supor, no Instagram. A pessoa tem que clicar e ir, por exemplo, para uma página de vendas, ir para uma loja virtual, ir para o WhatsApp da pessoa ou ir para a caixinha de vendas. Ela precisa ir para um desses lugares e essa próxima etapa que é que vende. Então, a pessoa conversando no WhatsApp, a pessoa conversando na caixinha de vendas, a pessoa ou a página de vendas, essa é o ponto que vende para a pessoa ou a loja virtual. O anúncio, ele não vende, ele não serve para vender, ele é para uma divulgação, chamar a atenção da pessoa certa, se comunicar com a pessoa certa. Ele tem que gerar a ação desejada. Então, como a gente falou, tem que, clique aqui para ir para a página de vendas. Se o seu anúncio fez isso, pronto, ele já realizou o que é esperado dele. Clique para entrar na caixinha, conversar comigo, na caixinha do Instagram. Pronto, já acabou a ação realizada. Ele tem que fazer essa ação realizada, que é o próximo passo. Ele faz parte de um funil de vendas. Aqui a gente também não entrou nisso, mas ele é uma parte do funil de vendas. Ele é normalmente, né, pode ser uma das primeiras partes. Então, a pessoa está lá mexendo no Instagram, vendo coisas que interessam, de repente passa um anúncio, ela é a primeira parte desse funil de vendas. Outra coisa muito importante, que vai ajudar bastante a gente fazer esses anúncios, é porque em marketing digital é importante ter muitos para testar. Quando você vai rodar os anúncios, né, no Instagram ou no Google, você precisa de uma grande quantidade para os algoritmos verificarem o que as pessoas estão gostando e o que não estão gostando. É importante ter muitos textos e muitos anúncios. Então, é fundamental que a gente peça ajuda do ChatGPT, porque a gente vai ter que ter muita ideia diferente e muitas vertentes para testar os nossos anúncios. E aí a gente vai para um ponto fundamental aqui, que é identificar o nível de consciência. Segundo o modelo de Eugene Schwartz, que era um teórico e publicitário importante, ele criou esses níveis de consciência. O que acontece? Existem 5 níveis de consciência em todas as pessoas, porque não é todo mundo que tem consciência sobre o que está acontecendo. Vou explicar aqui melhor. Então, por exemplo, no primeiro nível, a pessoa ela é inconsciente do problema. Ela não sabe que tem um problema e ela ainda não sabe que tem um problema. Eu coloquei essa moça como se fosse uma nova empreendedora. Ela começou agora uma loja de roupas online e ela é inconsciente do problema. O cliente ainda não sabe que tem um problema. Então, ela começou a loja, colocou lá online a loja
e está esperando, assim, simplesmente só porque ela fez uma loja que as pessoas vão entrar lá e comprar. Então ele é inconsciente. Aí passa 1 mês, passa 2 meses, sei lá, e de repente ninguém compra. Ela começa a entrar no segundo nível, que é consciente do problema. Ela sabe que agora tem um problema. A loja dela não está vendendo, mas ela não conhece a solução. Ela começa a procurar, ela fala: "Gente, eu coloquei uma loja online", pior que isso é verdade, né, a pessoa cria uma loja online, ela acha que, sei lá, as pessoas vão aparecer do nada, tipo mágica, ali na loja dela, só porque a loja dela está online. Enfim, ela sabe que agora não está vendendo, então que ela tem problema, mas ela não conhece a solução. Ela não sabe o que ela precisa fazer para vender. Aí no terceiro nível, ela é consciente da solução, de repente, aí ela não conhece a solução, então ela começa a procurar e começa a pipocar no Instagram dela, no Facebook dela, nas redes sociais dela, algumas soluções. Então vão de repente falando assim: "Você é empreendedor e não está conseguindo realizar vendas? A solução é copywriting, a solução é gestão de vendas, a solução é você focar nas redes sociais, a solução", enfim, vou começar a apresentar várias soluções. Aí ela começa a ficar consciente da solução, ela já entende que há uma solução, mas não, ela não conhece o produto. Então, de repente, ela viu lá 3, né, ideias: copywriting, tráfego e redes sociais. Aí ela focou em um lá, alguém convenceu que realmente copywriting é a melhor coisa, é isso que está faltando, ou então ela viu lá, no caso dela, acho que de repente é mais tráfego, né, na verdade, ela não tem uma quantidade grande de pessoas lá na loja dela, então ela precisa de tráfego. Então agora ela já é consciente da solução, ela entende que é uma solução. Precisa de mais pessoas na loja dela, mas ela não conhece o seu produto. Então ela viu agora várias pessoas, viu lá umas 5 pessoas que falam de tráfego, gestores de tráfego, que vendem lá 1 milhão, tal, e de repente ela vai ficando animada. Então agora ela conheceu as 5 pessoas conscientes do produto, sabe sobre o produto, mas ainda não está convencida. Então ela viu essas 5 pessoas ali e vê um, outro, seleciona ali 2. Então ela viu ali, por exemplo, aqui no quarto nível, que ela do produto, ela sabe sobre o produto, 2 caras ali que estão falando sobre tráfego, gestor de tráfego, que vende, mostra ali quanto está vendendo dos outros clientes, mas ela ainda não está convencido neste nível aqui. E no quinto nível, a pessoa está consciente e pronto para comprar, né, ela está totalmente pronto para compra, precisa apenas de um empurrão. Então, nesse último nível aqui, ou a pessoa já comprou, ou dos 2 que ela viu, por exemplo, os gestores de tráfego, ela viu um e ela ficou convencido. Ela falou: "Olha, se eu for comprar, eu compraria, sei lá, do José, que é o que me parece mais interessante e eu fiquei convencida que realmente ele vai me trazer resultado. Ela só precisa de um empurrão". Então, de repente, um bônus, um desconto, um teste, eu vou fazer um teste com você de 1 mês para você ver como funciona o meu trabalho, o meu serviço. Então, é importante a gente entender esses 5 níveis aqui, identificar os 5 níveis de consciência, porque a gente vai criar 5 anúncios diferentes, né? Anúncios para cada um, a gente vai se comunicar com cada um desses níveis. Esse nível de consciência eu coloquei aqui no anúncio porque ele é fundamental, mas ele pode ser aplicado em qualquer coisa, tá? Ele pode ser aplicado, por exemplo, em e-mail marketing, ele pode ser aplicado em posts, ele pode ser aplicado, aqui não pode ser aplicado na página de vendas, porque não dá para criar uma página de vendas, a não ser que você queira para cada um desses níveis, até dá. Mas, não faz muito sentido criar 5 páginas de vendas. Mas aqui ele é fundamental para o anúncio e para os posts, por exemplo. Então você vai ter que ter uma comunicação diferente para cada um desses níveis, tá. E aí, usando o ChatGPT, a gente vai criar textos adaptados a cada nível de consciência e para isso nós precisamos configurar um prompt específico para cada nível. Primeiro a gente vai criar um prompt base, cria um anúncio curto com o objetivo de, a gente já falou em outro lugar, então um objetivo primeiro, aqui eu coloquei engajamento para, aqui você vai colocar o seu produto ou serviço, meu produto ou serviço X, direcionado a um público, aqui no público que a persona você também pode colocar mais detalhes, eu não coloquei aqui para ficar mais simples, mas lembra da persona, a gente pode colocar meu público homem, de 50 a 60 anos, que faz isso, aquilo, coloca tudo. E
o nível de consciência, né, desse público. Fale sobre o problema, uma solução específica. Então, aqui você vai ter que colocar tudo que está em colchete, tem que completar, tá? Problema, solução específica, de forma a despertar o interesse e motivar a ação. Então, aqui estou falando sobre, e tem que falar sobre um problema ou uma solução específica de forma a despertar o interesse ou ação. Use o foco, a gente vai ver tudo isso aqui, característica, estilo, modelo. Então, primeiro nível, a gente vai solicitar que o ChatGPT gere um anúncio educacional informativo para um público que desconhece o problema. Peça que use uma forma indireta de vendas, pode ser um desses métodos, histórias, segredos ou educação. Então, histórias, segredos ou educação vai funcionar bem para o primeiro nível. Aí a gente vai ver como usar isso aqui no ChatGPT. Então, você vai pegar essa ideia, misturar aqui com o prompt base para ter o resultado e vamos ver cada um deles agora no ChatGPT.